filme Noites Alienígenas fala sobre a chegada das facções oriundas do sudeste do Brasil nas capitais do norte, mais especificamente em Rio Branco, no Acre. E aí o nosso filme é contado pela ótica de três protagonistas, de três jovens protagonistas. No caso, o Paulo, que é interpretado por mim, a Sandra, interpretado pela Gleice Damasceno, e o Rivelino, interpretado pelo Gabriel Knox. E aí é a visão desses três jovens sobre a violência em uma capital na periferia amazônica, né? Você não é teu filho, cara. Posso ficar aqui? Só hoje. Por favor, mano. Às vezes a gente está fazendo um produto, um material audiovisual, e a gente consegue sentir mais ou menos a repercussão que isso vai gerar, né? Isso aconteceu comigo no Marighella, quando a gente estava filmando o Marighella. A gente sabia que o filme ia ser o sucesso que foi, tanto artisticamente quanto politicamente, né? Já com Noites Alienígenas, eu via que a gente estava construindo algo muito interessante, algo muito potente, algo diferente no sentido de construir narrativas amazônicas outras, mas não dava-se para ter a ideia do que iria acontecer com ele, do que vem acontecendo, na verdade, né? Desde a estreia em Gotemburgo, a estreia internacional, depois a estreia nacional em Gramado, agora a gente já tem data para estrear na Netflix, que é hoje o maior streaming, maior cartaz de streaming, né? Então, é bem inesperado, assim, uma surpresa muito agradável no Noites Alienígenas. Como saíram em algumas matérias falando, é um OVNI, né? É um objeto não identificado no cinema brasileiro hoje. Eu vejo ele assim também, assim. O Noites Alienígenas, na verdade, é o primeiro filme produzido no Acre a entrar no circuito comercial, né? O Acre ele já produz principalmente documentários, tem uma história de audiovisual no estado, mas com Noites Alienígenas a gente consegue acessar lugares que ainda não se tinha acessado. E não só para o cinema acreano, como o cinema do norte de maneira geral, né? Eu me sinto muito contemplado de poder fazer parte do Noites nesse sentido, assim, de poder retratar uma Amazônia ainda desconhecida, né? E eu acho que se aplica muito bem essa piada de muito mau gosto que fazem quando dizem que o Acre não existe, essa piada preconceituosa, né? E aqui a gente consegue provar que o Acre existe com uma qualidade artística que eu acredito ser muito potente, com assuntos que são muito relevantes para esse momento em que a gente vive, para essa Amazônia atual. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte. Eu sinto que é daqui para mais, assim, desse momento para nós, para mais. Eu vejo que muitos jovens têm se estimulado muito. Eu sou muito amigo do Gabriel, que faz o filme também, e ele tem me falado que as pessoas se sentem mais instigadas a produzir audiovisual depois do Noites Alienígenas, né? E isso é um processo natural. Eu acho muito bonito de ver isso acontecer. Qual é teu nome, parceiro? Rivelino, senhor. Rivelino. E teu vulgo? As pessoas me chamam de Rivo, senhor. Rio. Gostei. Conhece nosso estatuto, Rio? Sim, senhor. Por que tu quer ser irmão, cara? Tô distante da minha mãe, senhor. Não tive um pai presente. Ultimamente tá tudo dando errado. Eu não tenho nada a perder não, só ganhar. Antes as pessoas me perguntavam, quando eu tinha começado minha carreira artística, eu sempre falava, em 2011, quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu comecei a conhecer o teatro e o cinema. E aí, mais recentemente, eu fui entendendo que, na verdade, não. Tem um período de formação artística que, hoje em dia, eu considero muito importante para mim, que foi o meu envolvimento com atividades folclóricas e artísticas no bairro onde eu sou nascido e criado, que era uma periferia de Manaus. Então, eu participava de uma ciranda lá, tive um grupo de pagode, eu fiz grafite, eu faço grafite até hoje, então, desde cedo, eu estive envolvido com cultura de arte urbana, com hip hop. Em 2010, 2011, eu comecei a trabalhar com teatro e cinema. E para mim foi
foi quase que natural, assim, tanto atuar quanto escrever e dirigir, porque já no meu primeiro trabalho eu tive que fazer essas 3 funções. Então elas sempre correram juntos na minha carreira. Desde 2016 eu entro no que a gente chama de processo de retomada, né? Eu me redescubro quanto pessoa, sobretudo a minha identidade e a minha espiritualidade. Eu me entendo como indígena e passo a buscar caminhos que me levem ao entendimento, tanto generalizado quanto entendimento pessoal também do que é ser indígena. E a partir de então, eu acho que a minha arte começa a ficar muito direcionada para esses temas, assim. Acho que hoje eu não consigo me ver sem pensar conteúdos que envolvam tanto indígenas quanto conteúdos amazônicos, periféricos, suburbanos, sabe? Mas eu gosto muito de fazer cinema e teatro, assim. Eu estou muito apaixonado, hoje eu estou muito apaixonado por cinema. Já faz um tempo que eu não consigo fazer teatro, mas tem me interessado muito atuar. Tem projetos em andamento aí para dirigir, para escrever também. Mas acho que atuar no cinema hoje tem me dado muito prazer, assim, a oportunidade de conhecer lugares diferentes, né? Imagina, agora estou indo para o Festival de Cannes para ver a estreia de um filme lá, então essas oportunidades que o cinema tem me dado eu acho incríveis, assim. Eu sou fruto desse processo de descentralização, assim, de eu quanto diretor e quanto ator, muitos amigos meus do Amazonas, e o Norte, de maneira geral, ganhou muito a força, né, com essa descentralização. Eu acho que o Noites Alienígenas, inclusive, vai ajudar muito nisso, assim. Eu vejo que vai ser uma espécie de vitrine para as pessoas entenderem que a gente faz cinema, teatro, as artes visuais, artes plásticas amazônicas são extremamente potentes, mesmo, extremamente relevantes, e infelizmente a gente não tem oportunidade, né? Acho que é válido falar sobre isso, assim, os recursos são bem menores. No ano passado, por exemplo, saiu um resultado de um edital que era para novos realizadores, no edital da Ancine, e não teve nenhum projeto do Norte contemplado, sendo que tinha uma indução para projetos do Norte serem contemplados, e a gente acabou reivindicando. E aí foi revisto isso, a gente conseguiu, agora parece que vão ter projetos do Norte dentro desse edital. Então é uma luta meio constante, assim, eu fico sentindo que para a gente é sempre o dobro de trabalho, a gente sempre tem que provar alguma coisa a mais para poder liberarem recursos para a gente produzir nossa arte. Parece que estão sempre querendo ensinar a gente a fazer o que a gente sempre fez, na verdade, sabe? Tipo, mas essa arquitetura seria melhor, sendo que a gente já faz esse tipo de arquitetura em diálogo com a floresta há muito tempo, a nossa alimentação é em diálogo com a floresta há muito tempo, a nossa relação de maneira geral. Então eu acho que a gente precisa, de maneira geral, incluindo a gente que está lá também na Amazônia, porque a colonização foi um processo tão violento que fez com que a gente se voltasse contra a gente mesmo, a gente contra a floresta também. Então eu acho que, de maneira geral, a gente conseguir ter uma consciência melhor sobre aquele espaço, aquele lugar, as pessoas que ocupam, sobretudo, porque quando a gente fala de Amazônia, sempre vem a floresta na nossa cabeça, mas a gente precisa entender que são as pessoas que fazem aquele lugar. E isso é comprovado cientificamente. A Amazônia é jardim dos povos originários que viviam nela. Foi a gente que ajudou a cultivar, a levantar aquela floresta do jeito que ela é. Então, acho que a gente só precisa se conscientizar mesmo, parar e ouvir o tanto de ensinamento que, sobretudo, nossos ancestrais nos deram, né, até hoje. Eu vejo que a coisa mais importante para um artista é a personalidade dele, no sentido de você precisa entender as coisas, as pessoas, o lugar, a dinâmica que te cerca, assim, e falar sobre isso, porque tem algo que só você vai saber fazer no mundo, cara, não tem jeito, é o seu lugar de fala, o seu lugar onde você consegue se posicionar. E eu acho que isso que é legal, assim, a gente valorizar o que a gente tem, né? Valorizar os rios, a floresta, as pessoas, nossa arquitetura, tudo isso, assim. Acho que isso que vai fazer com que você se torne interessante aos olhos do público, eu vejo. É isso que eu tento fazer, pelo menos no meu trabalho, dar a minha cara.